Você já parou para pensar que nem todo conflito precisa terminar na justiça? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como o direito está mudando, que é saindo da cultura de sentença e caminhando para soluções baseadas no diálogo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Diálogo sobre a Paz Social. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito presente na nossa realidade, que é os conflitos e principalmente como a forma de resolver esses conflitos está mudando no direito. Porque durante muito tempo a gente cresceu com a ideia de que resolver problemas era basicamente entrar na justiça e esperar um juiz decidir tudo. Só que esse modelo ainda funciona hoje em dia? Então, esse modelo é que a gente chama de sistema jurisdicional tradicional. É quando o Estado, por meio do juiz, ele resolve o conflito e impõe uma decisão para as partes. O problema é que isso acabou gerando uma grande sobrecarga no Poder Judiciário. Hoje existem milhões de processos em andamento no Brasil. E isso causa uma demora, custo alto e até insatisfação com a justiça. E além disso, muitas vezes a decisão resolve o processo, mas não resolve o conflito de verdade entre as pessoas. Exatamente. E aí que começa uma mudança muito importante, a transição para métodos mais adequados de soluções de conflitos. Que se resume basicamente em valorizar o diálogo, o acordo e a participação das próprias partes. Ou seja, ao invés de alguém impor uma solução, as próprias pessoas constroem essa solução juntas. Então, esse método que a gente chama de sistema jurisdicional tradicional é quando o Estado, por meio do juiz, ele resolve o conflito e impõe uma decisão para as partes. O problema é que isso acabou gerando uma sobrecarga enorme no judiciário. Exatamente, e é aí que começa uma mudança muito importante, a transição dos métodos mais adequados de solução de conflito, que basicamente valorizam o diálogo, o acordo e a participação das próprias partes. Ou seja, ao invés de alguém impor a solução, as próprias pessoas constroem essa solução juntos. Mas e quais são esses métodos? Os principais métodos são a mediação, a conciliação e a arbitragem. A mediação é muito usada quando existe um vínculo entre as pessoas, entre as partes, como em casos de família ou relações empresárias. Nesse caso, o mediador não se decide nada, ele só facilita o diálogo para que as próprias pessoas encontrem uma solução. E isso está previsto na Lei número 13.140 de 2015, conhecida como Lei da Mediação. Já a conciliação, ela é um pouco diferente da mediação. Isso é porque nela, o conciliador tem uma atuação mais ativa. Ele não facilita o diálogo, mas também pode sugerir soluções para o conflito. Se as partes chegarem a um acordo, elas podem ser formalizadas até homologado pelo juiz, passando a ter força de decisão judicial. E se não houver acordo, o processo continua normalmente. Já a arbitragem é mais técnica. Isso acontece porque as partes escolhem o árbitro, que é um terceiro imparcial, mas o poder de decisão é todo dele. Para isso acontecer, as partes precisam concordar previamente, seja por uma cláusula no contrato ou por um acordo depois de que o conflito surge. E o mais importante é que essa decisão tem o mesmo valor de uma sentença judicial. E além desses métodos mais conhecidos, também existem as chamadas práticas restaurativas. O que vocês podem contar pra gente sobre ela? Isso, elas fazem parte da chamada justiça restaurativa, que traz uma visão ainda mais humana sobre os conflitos. Diferente do modelo tradicional que foca em decidir quem está certo ou errado, a justiça restaurativa busca entender os impactos de conflito. Um exemplo são os círculos restaurativos, onde a vítima, ofensor e até membros da comunidade participam dessa conversa com a ajuda de um facilitador. E tudo isso tem um impacto muito importante na sociedade. Reduz o número de processos, torna a solução mais rápida e menos caras. E também permite que as pessoas participem da decisão, o que aumenta a satisfação com o resultado, além de ajudar a preservação das relações, o que é essencial em conflitos familiares ou empresariais. Bom, e depois dessa conversa dá pra perceber que o direito não tá mais focado só em decidir conflitos, mas também em evitá-los e resolvê-los de forma mais consciente através do diálogo. E assim a gente se encerra mais um episódio do Diálogo sobre a Paz Social.
Hoje vimos que o caminho para a justiça não passa apenas pela decisão de um juiz, mas também pelo diálogo e pela construção conjunta de soluções. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Tchau!